Olá, graça e paz. Eu sou Rafael Barbosa, seminarista da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos e quero acolher você para mais uma edição do Paulinos Cast. Hoje, nesta edição, nós queremos refletir sobre um tema muito importante, a comunicação, mas a partir de um elemento muito específico, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Este ano, com o tema Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. E para essa nossa conversa, temos aqui dois convidados muito especiais, o Fernando e Padre Iraildo. O Fernando Geronaso é jornalista, especialista em jornalismo multimídia pela PUC São Paulo, assessor de imprensa da Arquidiocese de São Paulo, é casado, pai de 3 filhos e cooperador paulino. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, pela acolhida. Temos também o Padre Antônio Iraildo Alves de Brito, que é padre da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos, doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Letras, Cultura e Regionalidade pela Universidade de Caxias do Sul, possui pós-graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul, graduação em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, graduação em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, foi pró-diretor acadêmico da Fapcom de 2013 a 2015, diretor da Fapcom de 2015 a 2023, atualmente é coordenador dos periódicos da Paulus Editora e também professor no curso de jornalismo na Fapcom. Padre Iraildo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Boa tarde, Fernando, e a todos que nos ouvem. Pois bem, pessoal, eu gostaria de começar essa conversa com uma questão um pouco mais abrangente, mais geral. Por que o tema da comunicação é tão importante para nós enquanto igreja? Porque a comunicação é uma questão importante. Em quais aspectos ela toca a nossa ação evangelizadora? Bem, eu penso que a comunicação é essencial para a igreja porque ela faz parte do que a igreja é. A igreja é comunicação, ela é anúncio. A missão da igreja é anunciar o evangelho, em outras palavras, é comunicar. E também se a gente pegar a origem da palavra comunicação, né, comúnio, comunhão, é a comunicação nessa perspectiva. E essa é a grande contribuição da igreja também no mundo e na cultura da comunicação, é recordar sempre que a comunicação não é só técnica, transmissão de informação, mas promover a comunhão. Então, assim, acho que o primeiro ponto para iniciar a nossa conversa é compreender que a igreja é comunicação. Comunicação não é uma dimensão dentro da igreja, dentre tantas dimensões da igreja, mas toda a ação evangelizadora, ela de alguma forma acontece por meio de uma prática comunicativa, de uma ação comunicativa. E se a gente for mais além, a gente vai entender que até a própria revelação, né, de Deus se dá por comunicação. A Santíssima Trindade, né, a comunhão da trinitária é a expressão da comunicação, e como a própria igreja ensina, Jesus é o perfeito comunicador do Pai. Então, a comunicação está na essência do que é a igreja. Exatamente. E até o ide de Jesus, ide por todo mundo, é um gesto de comunicação, e também todo aquele que segue Jesus tem o grande desafio de ser um comunicador. E aqui vem a questão que é muito forte na igreja, que é o verbo. Jesus é o verbo. E esse verbo precisa ser anunciado, precisa ser vivido. Jesus, caminho, verdade e vida. Anunciar toda essa grandeza que é o comunicador por excelência, que é Jesus Cristo. Então, todo agente de pastoral na igreja, ele é um agente comunicativo, porque ele leva no seu coração toda uma inspiração que é dada desde os inícios, né? desde os primórdios, desde a história da salvação, como bem recordou o Fernando. E depois nós temos muitas personagens, muitas figuras na igreja que levaram muito a sério essa questão da comunicação na igreja. Primeiro, os apóstolos, né? E nesse sentido, os apóstolos, um nome muito fundamental, que é o apóstolo Paulo, que ele se deu conta que a comunicação era algo fundamental para que o evangelho, a palavra, corresse veloz. Então, tanto os instrumentos de comunicação quanto a própria pessoa, que é o instrumento da comunicação por excelência, que é o nosso corpo por excelência, é o meio de comunicação mais importante, tudo isso a igreja valoriza, e todo ano, para que essa valorização seja considerada em evidência, ela reserva um dia especial para a gente falar sobre a comunicação, que é justamente esse o nosso tema desse podcast.
E foi importante o senhor tocar nesse tema, Padre Aildo, porque neste ano o Papa Francisco escolheu tratar o tema da inteligência artificial. Para muitas pessoas, isso pode parecer até estranho, porque o Papa se preocupar em trabalhar a questão da inteligência artificial. Então, como vocês entendem essa preocupação do Papa Francisco? Porque me parece ser uma preocupação da parte dele. Bem, primeiro acho que a gente precisa pontuar essa questão do Dia Mundial das Comunicações, né, que é um fruto do Concílio Vaticano II. Né, tem um decreto do Concílio Vaticano II, Intermirífica, que foi o segundo documento aprovado no Concílio justamente sobre a comunicação, que propõe um dia para refletir sobre a comunicação social e também para celebrar e incentivar o trabalho da comunicação a serviço da evangelização, mas também o trabalho dos comunicadores. Então, há 58 anos é celebrado essa data, e esse ano o Papa propôs o tema da inteligência artificial, que a gente percebe que é um tema que chama a atenção dele já há algum tempo. Tanto que a mensagem para o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro, também teve como tema a inteligência artificial na perspectiva da promoção da paz. É porque a Igreja percebe que o desenvolvimento tecnológico, né, e a inteligência artificial não é uma novidade, ela já está aí, ganhou mais fama, mais incidência nos últimos 2, 3 anos, mas a gente percebe que ela tem um impacto não só nas práticas comunicativas, mas também no relacionamento das nações, no desenvolvimento dos povos. Enfim, a gente vai conversar mais sobre isso, mas a gente percebe essa preocupação, a ponto do Papa ver uma preocupação de pensar na inteligência artificial na promoção da paz, no contexto de guerras, de conflitos, e agora na perspectiva do trabalho daqueles que fazem comunicação social, o como a inteligência artificial interfere na prática comunicativa. Né? Eu penso, Rafael e Fernando, que esse tema que o Papa Francisco levanta, como bem disse o Fernando, a questão da inteligência artificial não é uma novidade, mas agora ela implode de modo muito mais rápido, e é algo que nós ainda não temos muita noção do que isso pode ocasionar, porque tem sido a evolução é muito rápida, né? Eu penso que a gente poderia pensar numa coisa que o Umberto Eco, aliás é um texto do Umberto Eco, um grande semioticista italiano, ele fala na nossa postura diante das tecnologias da comunicação. Há os apocalípticos e os integrados. O Papa Francisco também nessa mensagem ele menciona um pouquinho essa questão de o que são os apocalípticos. São todos aqueles que veem tudo como vai acabar tudo, né? A tecnologia está chegando para acabar tudo, a inteligência artificial ela vai, digamos assim, vai fazer com que a humanidade desapareça, uma espécie de exagero, mas tem sentido também esse exagero e essa questão dessa visão apocalíptica. Mas a gente não pode ficar só nessa visão negativista, né? E dos integrados, que são aqueles que veem mais uma perspectiva da comunicação como algo que agrega, inclusive para a humanização. A tecnologia, se bem usada, como dizia o padre Alberione, precisa ser educada para o bom uso dos meios. É sempre uma questão de educação. A questão dos meios de comunicação é sempre uma questão educativa. Se não formos educados, se as gerações não forem educadas para o bom uso do meio de comunicação, então, de fato, pode ser uma tragédia, como a gente vê muitas vezes, inclusive no nosso tempo, o mau uso dos meios de comunicação, a difusão de mentiras, que é um negócio assim, fora de sério. Então, eu acho que o Papa toca nessa questão porque a Igreja precisa estar atenta aos sinais dos tempos, que é algo muito forte do Concílio Vaticano II. Ficar atento, todos nós ficarmos atentos aos sinais dos tempos e sabemos fazer a leitura desses sinais. Talvez, além dos integrados e dos apocalípticos, um grande risco que talvez todos nós estejamos correndo é o risco dos anestesiados, do anestesiamento. Sim. Que muitas vezes pode ser que, inclusive, se não se faz bem o uso dos meios, eles podem nos anestesiar, podem fazer com que o nosso pensamento esfrie e a gente, de repente, em situações que pedem a nossa compaixão, a nossa sensibilidade, que pedem a nossa ação para a humanização, de repente a gente fica assim meio inerte. Então o Papa Francisco toca de modo muito contundente numa questão fundamental, que é
a inteligência artificial, que nós ainda temos muitas dúvidas do que seria isso. Tem um cientista, né, o Miguel Nicoleles, que ele é bastante crítico quanto a essa questão do endeusamento da inteligência artificial. Ele diz, inclusive, que a inteligência artificial, segundo ele, não seria nem inteligência nem artificial. Ele tem os argumentos para isso, né? Que ele é um grande cientista, aliás, um dos maiores cientistas do Brasil e do mundo. Então, tem essa referência também para a gente ter como estudar também o que é essa inteligência artificial. Então, em síntese, o Papa Francisco quer que nós... Aliás, né, Fernando, ele começa a mensagem de algo que é meio paradoxo. Ao mesmo tempo, inteligência artificial, ele diz, mas tem que partir do coração. Exato. Que é a questão humana. A sabedoria do coração, né? Esse tema, inteligência artificial e sabedoria do coração, né? Para uma comunicação plenamente humana. Acho que aí está a chave, né? Por que chamar a atenção? E a preocupação da igreja sempre teve essa preocupação, mas o Papa Francisco a gente vê bastante acentuado, recordar que o ser humano é o sujeito de toda essa dimensão, todo esse desenvolvimento tecnológico. O ser humano é o sujeito, não objeto sujeito à tecnologia, porque muitas vezes a tecnologia, né, e ele já em outros documentos, inclusive no documento da encíclica Laudato Si e agora na exortação recente Laudato Deum, que fala sobre a questão do cuidado da casa comum, meio ambiente, ele fala da questão desse imperativo tecnocrático, né, que coloca a técnica acima do humano. Com essa mensagem ele também chama a atenção da sociedade para recordar o ser humano como centro. A tecnologia é um engenho humano, é uma maravilha do desenvolvimento humano, é fruto do dom que Deus deu para o ser humano, mas deve estar sempre a serviço da humanidade e do desenvolvimento humano e, na nossa perspectiva da fé, também do desenvolvimento desse homem que busca a Deus, desse ser humano que busca a salvação também. Então, é muito interessante ver na mensagem como ele provoca isso. E também, Padre Aildo, a gente perceber que, para nós que trabalhamos com comunicação, é um tema que está mais presente, mas pensar as pessoas que estão nas comunidades, nas paróquias, que às vezes não estão ainda tão envolvidas na tecnologia, talvez vai ser a primeira oportunidade delas conhecerem de fato o que é essa inteligência artificial que todo mundo está falando aí e despertar uma consciência crítica sobre ela, que é outra contribuição da igreja para a sociedade, não uma atitude de, olha, não procure isso, não procure aquilo, não leia isso, não leia aquilo, é pecado. Historicamente nós tínhamos essa postura, a igreja já teve essa postura de não leia isso, não consuma isso, mas a gente vê essa evolução já de muitas décadas e séculos da igreja de ajudar a pessoa a ter essa consciência crítica de saber fazer o bom uso ou a boa presença, né, no ambiente digital. Eu não sei se vocês perceberam, mas me parece que a tônica que o Papa Francisco tem dado às suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais é profundamente humanista. Os dois comunicaram isso, já partilharam isso. O ser humano está no centro do processo comunicacional. Para além dos meios, para além dos recursos que a tecnologia nos oferece, o ser humano é, por excelência, comunicação. Então, mais do que ter bons meios, mais do que ter bons recursos, criar espaços para uma boa comunicação entre as pessoas. E isso é urgente num mundo de guerra polarizado como esse nosso, né? Então, não sei o que os senhores pensam sobre, não estou pedindo uma reconstrução histórica das mensagens do Papa nesse sentido, mas esse caráter humanista das mensagens do Papa, né? Sempre, aliás, o Papa Francisco tem insistido muito com o coração. Não é, Fernando? Porque o coração, biblicamente, nós sabemos que o coração é a centralidade das decisões, é a centralidade também dos afetos, e é um símbolo, o coração é um símbolo que representa muito a questão da compaixão, né, daquilo que o Papa Francisco tem insistido com a misericórdia. O Papa Francisco tem insistido com o samaritano, o bom samaritano. Tudo isso parte muito do coração. Então, obviamente que todas as mensagens, inclusive dos papas antes do Papa Francisco,
todos insistem muito nessa noção de que a gente precisa cuidar, em primeiro lugar, da humanidade, do humano em nós. Porque se não houver humano, aliás, aqui entra também essa questão do mundo conectado. Não há comunicação verdadeira se não houver humano atrás dos instrumentos. Eu e você, nós só nos conectamos, não é por causa da eletricidade, também a eletricidade, que já vem segundo aspecto, mas não é só por causa do microfone, do celular, da energia, coisa e tal, mas é porque tem um humano de um lado e outro humano de outro. Senão, não haveria comunicação. Então, isso parece muito básico, e de fato é básico, é fundamental. Em primeiro lugar, o humano. E a gente tem se esquecido disso, né? Sim, sim. E o Papa provoca, né, até nessa relação de palavras que ele faz, né? A gente usa o termo inteligência artificial. Inclusive, ele fala aquilo que já outros cientistas já não deveriam chamar inteligência artificial. Virou um jargão, ele até usa aquela expressão aprendizagem automática, né? Porque, na verdade, são ferramentas que acumulam informações que são produzidas por nós. Os dados, as informações, e ele vai sistematizando. E aí percebe inteligência e artificial. E aí ele contrapõe isso com sabedoria e coração. Então, a gente às vezes usa a sabedoria como sinônimo de inteligência, mas a gente sabe que a sabedoria é mais profunda que isso. E na nossa perspectiva é um dom que vem de Deus também, né? Mas também, se a gente pegar os filósofos ao longo da sabedoria, é mais do que uma inteligência, que é a organização, a sistematização de dados e informações, que nesse sentido o próprio Papa reconhece que os computadores, as máquinas, certamente fazem melhor que a gente, essa questão de processamento de dados. Mas a sabedoria vai além disso. E ela não é artificial, ela parte do coração, como o padre Iraildo falou, que é esse centro do ser humano, de onde vem toda a vontade, de onde vem todo o pensamento e onde Deus habita também. Exato. Né? E por meio do qual é daqui que é a fonte do nosso relacionamento interpessoal também. Então é muito interessante como ele traz essa contribuição para a reflexão, que aí dá para ter, a partir da mensagem dele a gente consegue aprofundar muitos outros pontos sobre o que de fato é a sabedoria e essa dimensão do coração. E ele, na mensagem do ano passado, falar com o coração. Né? Então ele sempre traz essa questão forte do coração. Ele reforça também essa questão de um mundo, aliás, ele diz assim, em um mundo rico em técnica, nós corremos riscos de nos tornarmos pobres em humanidade. Então é sempre uma vigilância. Eu acho que a igreja tem que ser vigilante mesmo, nesse sentido, de não perder a humanidade e aquilo que em nós é o que dá sentido. Né? Porque a técnica é fria. Quem esquenta a técnica é humano. Sim. Eu tenho quase 25 anos. E nesses meus anos percorridos, já vi muita coisa mudar no que diz respeito às técnicas e aos meios de comunicação. Muita coisa evoluiu nos últimos anos. Há algum tempo a gente se questionava, né? Até que ponto a tecnologia vai se desenvolver? Até que ponto a ciência vai progredir? Até que ponto a tecnologia vai entrar na nossa vida e mudar os nossos hábitos? Hoje, no entanto, essa questão não é mais postulada porque a tecnologia já chegou, já entrou na nossa vida, nas nossas casas e transformou radicalmente as nossas estruturas, as nossas compreensões acerca do mundo, da realidade e assim por diante. Então, mais uma vez, eu quero colocar uma questão para vocês. Em que medida esse desenvolvimento técnico-científico alterou as relações das pessoas com Deus e também a relação das pessoas com a própria igreja? Como isso foi se modificando com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia? Bem, eu penso que alterou profundamente, né? Você falava dos seus 25 anos, né? E como se fossem muitos anos. Mas eu lembro do período sem o celular. E eu não consigo imaginar como é que as pessoas saíam de casa sem o celular e dependiam apenas de um orelhão. Né? A minha mãe, recentemente, saiu de casa e foi ao médico e não levou o telefone celular, que ela ainda não gosta de usar muito. E aquele desespero, onde minha mãe está e ela não responde, tudo. Isso era a coisa mais comum antigamente, né? Mas só para dar um exemplo.
Mas para dizer, nós tivemos a vida completamente afetada e nós migramos, né? Passamos por essa experiência de viver esse período sem conexão nenhuma, que o máximo da conexão era um telefone fixo, né? E que as crianças hoje nem entendem o que significa um telefone fixo, e hoje as novas gerações que já nasceram nesse tempo conectado, que o meu filho de 1 ano e meio já sabe ampliar uma foto, já sabe passar a página no celular, ou seja, ele já sabe lidar com o touchscreen do celular. Então mudou profundamente nossas relações, nossa maneira de perceber o mundo. Eles viraram os celulares, principalmente, extensões do nosso ser, e elas afetam diretamente a nossa maneira de se relacionar entre si. Do ponto de vista positivo, ela aumenta, ela diminui as distâncias e nos faz presentes em lugares onde nós não conseguimos estar presentes, com pessoas com as quais nós não conseguimos estar presentes, partindo daquela questão de que, embora a gente faça a dicotomia entre real e virtual, no fundo é tudo realidade, físico e digital, porque as relações nas redes, elas são reais, né? O padre Antônio Spadaro, né, que é estudioso nessa área, um jesuíta italiano, ele, quando usa aquele conceito da ciberteologia, ele fala muito sobre essa questão. Mas, ao mesmo tempo, tem os aspectos negativos, que é aquele justamente da gente não olhar mais quem está ao nosso redor e de a gente ficar cada vez mais imerso num ambiente que não é físico. E na relação de fé, a gente percebe que muitas vezes, e o padre acho que pode falar com mais propriedade pela experiência também das pessoas que acompanham, atende também, as pessoas não conseguem mais se relacionar com o outro, esse outro que representa Deus, o transcendente. Ele pode se tornar quase que virtual também. E isso a gente percebeu bastante forte nesse período da pandemia, por exemplo, né, que nós ficamos todos. E eu hoje já não consigo, por exemplo, participar de uma reunião online. Depois de um certo horário eu já não consigo mais, porque eu quero ter presença e tudo mais. E a presença de Deus, que já era algo distante, aqui só para concluir meu raciocínio, como é que a gente percebia, né, chamado a perceber a presença de Deus na nossa vida, na vida de oração e tudo mais? No relacionamento interpessoal, na vida comunitária, nos sacramentos, na vivência da fé, né, na fraternidade, na vida de irmãos, nós experimentamos Deus. Quando nós colocamos barreiras e bloqueamos essa relação interpessoal, consequentemente, nós também colocamos barreiras no nosso relacionamento com Deus. Porque quem é? O Verbo se encarnou e aí, de repente, nós não temos mais o contato com a carne, mas com as ideias ou com a representação dela. Então, são assim questões que eu não tenho uma resposta fechada, mas são dúvidas que me vêm quando você apresenta uma questão como essa. Isso aí, Rafael, tem relação, acho que, com o segundo ponto da carta que o Papa fala das possibilidades, mas também dos perigos, que, claro, ele fala da inteligência artificial, mas é toda a questão da tecnologia, da comunicação que está envolvida aí. Nós vemos um mundo, e também na comunicação, ele é um mundo muito, mas muito desigual. É muito desigual. Então, quando a gente fala, né, que nós estamos todos no mundo digital, e de fato o mundo é muito grande, mas é o mundo, se a gente considerar só o Brasil, não está todo mundo inserido. Você vê a dificuldade, inclusive essa coisa da inteligência artificial, o Papa pega esse assunto justamente porque a questão dos idosos, ele não se refere aos idosos na mensagem, mas assim, nas entrelinhas, como que um idoso, você vai ao banco, vê a dificuldade, né? Você vai ao laboratório para você fazer um exame, é tudo digital. Sim. Então, as pessoas têm a oportunidade de digamos assim, elas têm possibilidade de ir aos pouquinhos, as pessoas de mais idade, de aos pouquinhos adentrando isso. Ele falou do filhozinho dele que já sabe
Também meu sobrinho, que mamãe fica impressionada. Ele sabe fazer figurinha. E ele manda uma espécie de orientações para mim. Tio, é assim, 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 6 anos. Então, essa coisa dos que já nasceram no que o Bento XVI chamava em... como é? Nativos digitais. Os nativos digitais. E nós, né? De nós, Fernando, para os mais para trás, essa dificuldade e não é bem assim, que está todo mundo inserido no mundo digital. Tem muita gente que não sabe nem fazer o nome, que não sabe nem decifrar códigos gráficos, as letras. Então, quando a gente enche a boca muito dessa coisa do mundo digital, a gente tem que considerar também o grande desafio que é para muitas pessoas adentrarem esse mundo. Muita dificuldade. O Papa traz essa questão do risco da desigualdade, de gerar, do perigo dessas tecnologias gerarem exclusão e potencializarem as distâncias, porque muitas pessoas não têm acesso a isso. E ao mesmo tempo, enquanto o padre Iraildo falava, eu ficava pensando numa questão que está também subentendida na mensagem do Papa. Na verdade, ele fala de alguma forma dos interesses de alguns. Se a gente pensar, nossa vida está toda na internet hoje em dia, no sentido de que tudo nós fazemos, mesmo aqueles que não querem usar o celular e tudo mais, para marcar uma consulta médica, todos os seus dados estão lá. Até quem mora aqui em São Paulo, o bilhete do ônibus, ele está tudo dentro de um sistema, de um banco de dados, tudo está conectado. E aí, se a gente pensar, os nossos dados, e já tem alguns estudiosos que falam que os dados hoje são o petróleo do século XXI, no sentido de que é o que tem mais valor hoje em dia, porque estão todos nessas grandes plataformas que são poucas. Mas se a gente somar nossas informações, nossos dados, nossa presença digital está na mão de cinco grandes empresas ou grandes pessoas que, na verdade, conhecemos os nomes, né? Porque nós não pagamos nada por esses serviços, mas o que nós oferecemos? O que tem de mais valioso? Os nossos dados, a nossa própria vida, a né? nossa própria vida e as informações que abastecem esses sistemas de inteligência. E aí esse é o ponto que o Papa questiona, tanto na mensagem do Dia Mundial da Paz como no Dia Mundial da Comunicação, mas quem está abastecendo com esses dados? Que cultura? Que visão de mundo? Quem tem mais acesso à internet interage mais e compartilha mais suas informações. Então essas ferramentas de inteligência artificial vão trabalhar a partir dessas informações. E aqueles que vivem naquelas realidades e culturas que não têm tanto acesso à tecnologia, quando que a visão de mundo delas, a percepção da realidade vai se fazer presente? Então, na verdade, a inteligência ela trabalha com os dados de uma massa que, na verdade, não representa a totalidade da sociedade. Então, e ao mesmo tempo vai criando um senso comum, né? Pensando nessa inteligência generativa, que é essa que está na novidade, vai criando um senso comum que não corresponde à percepção de todas as pessoas, à realidade de todas as pessoas. Mas, então, nesse sentido, quais são os principais imperativos éticos do uso dos meios de comunicação, da própria inteligência artificial? E eu iria até mais adiante nesse sentido. Esses recursos são um bem em si mesmo ou eles dependem de algum outro fator para a sua plena realização moral ou na ajuda mesmo de melhoria da humanidade? O Rafael, eu penso que os meios em si, eles são bons. Assim como a igreja fala, né, maravilhosas invenções, desde o decreto intermirífica. Então, tudo é maravilhoso a gente pensar no quanto que a tecnologia possibilita o desenvolvimento. E isso é de louvar a Deus, né? O problema é quando esses meios são utilizados para disseminar mentira, que é o que a gente mais enfrenta hoje. Aliás, eu penso que é o grande desafio da igreja hoje, esse enfrentamento de fake news no seio da igreja, que ofende as pessoas, que maltratam, que distratam, inclusive, o Papa, os bispos, os irmãos da igreja.
e gente boa de coração, mas parece que acha que está fazendo bem. E me assusta, se o senhor me permite, pessoas inteligentes, bem formadas, para ver que não há uma correspondência simplesmente, né, da inteligência teórica para moralidade em si mesma, né? Mas, desculpa, padre. Não, é isso mesmo, Rafael, você está certíssimo, porque inclusive o Papa Francisco chamou a atenção para essa questão dos riscos da desinformação. E, aliás, isso é um tema também que é muito discutido hoje, que é a questão da pós-verdade. Aquilo que é o fato objetivo, ele perde lugar para as crenças, sabe? Para costumes e para a cabeça que está aqui, acha que ela pensa melhor do que todo mundo. Exato, e como você colocava, Rafael, né? Pessoas inteligentes, bem intelectuais, bem formadas, aí vem de novo aquele contraponto, né? Inteligência e sabedoria do coração, ou seja, muitas vezes ela tem informação, mas, e agora também, quando a gente fala de informação, também a gente tem que colocar dúvida nessa informação que ela recebe, qual é a fonte dessa informação. E a gente vê, então, essa pós-verdade, ou alguns já chamam de pós-fato, né, no sentido de que essa verdade factual, né, as pessoas não prestam mais atenção naquilo que está diante dos olhos, os fatos. E a minha opinião vale mais do que o fato que está ali nítido, evidente. Então, por exemplo, a gente vê, né, os compartilhamentos, isso pode não ser verdade, mas eu concordo com isso, por isso eu compartilho. Com as ferramentas de inteligência artificial, isso ganha uma proporção maior ainda, porque essa chamada inteligência generativa, que ela vai, então, criando textos, informações, e aí a inteligência generativa de que cria imagens, por exemplo, e aí já começa a colocar não só o texto, mas voz, imagem da pessoa falando aquilo que não existiu. Então, são cuidados que tem que ter. Tem um professor da USP, o professor Eugênio Butti, e ele chama a atenção para a questão estamos à beira de vivenciar, se já não estamos, a crise da credibilidade da imagem. A imagem que antes era a prova cabal de um fato, hoje pode não ser mais. Né? Então, a grande contribuição da Igreja e da mensagem do Papa e dos desdobramentos dessa mensagem é a gente refletir sobre como nós precisamos estar atentos a essa verdade factual, a esse compromisso com a verdade. E quando a gente fala da crise da credibilidade da imagem, numa perspectiva cristã, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, que imagem nós transmitimos, projetamos, compartilhamos na rede? Então, são questões aí profundas, éticas, que são suscitadas por essa mensagem do Papa e pela reflexão da Igreja. E nesse cenário, por vezes caótico de fato, né, de disseminação de fake news, desinformação, muitas vezes ou a informação passada é falaciosa ou ela é fragmentada, o que são dois problemas, né? Verdades parciais, não há mais uma ideia de uma verdade enquanto absoluta mesmo, tudo é relativo, o que também é complicado de um ponto de vista não só religioso, mas também filosófico, né? Como nós podemos ser artesãos de comunhão, artesãos de comunicação, criar pontes em vez de divisões, num mundo em que as pessoas estão cada vez mais autônomas para fazer aquilo que querem, o que pensam, a partir dos meios que são oportunizados a cada uma dessas pessoas. Então, como a gente consegue ser artesão de comunhão nesse contexto? Eu diria, Rafael, que, em primeiro lugar, nós todos fazemos parte de uma comunidade. Uma comunidade, no nosso caso, uma comunidade de fé. Esse aspecto da comunidade é muito importante também para a comunicação, e inclusive para os agentes de pastoral, porque nos dá essa dimensão do corpo. A igreja é um corpo. Então, para eu ser artesão de comunicação, eu tenho que considerar que o membro mais fraquinho do meu corpo, ele faz parte de um corpo que sente dor, um corpo que adoece, um corpo que precisa de cuidados. Então, eu teria que ter também essa dimensão da comunidade, porque eu não sou sozinho. Aliás, Jesus insistiu muito nisso com os apóstolos.
Depois, a história da igreja toda está repleta e nos ensina tanto o quanto que é importante o valor da comunidade. O Papa Francisco tem insistido na sinodalidade. Andarmos juntos. Agora, quando um membro ou vários membros se encontram e fazem parte desse mesmo corpo e querem destruir esse corpo, como muitas vezes a gente vê em grupos aqui no Brasil e no mundo todo, grupos contra a igreja e que fazem parte da igreja, não sei que tipo de parte faz. Então, isso não faz comunhão. De todas as invenções maravilhosas, como diz os documentos da igreja sobre a comunicação, eu penso que, aliás, é o Papa Francisco que diz aqui, desde a primeira vaga de inteligência artificial, a das redes sociais, compreendemos a sua ambivalência, constatando a par das oportunidades também, mas os riscos e as patologias. O Papa Francisco fala em patologias, ou seja, de adoecimento. O nosso corpo. E aqui eu estou falando desse nosso corpo mesmo que Deus nos fez, e o corpo enquanto igreja. Ele pode adoecer se a gente não fizer desse tipo de coisas maravilhosas, fazermos disso meios de ofender, de maltratar, de disseminar mentira. Não, a comunicação, nesse sentido, ela se destrói. Como bem dissemos logo no início da nossa conversa, a igreja é comunicar. Evangelizar é comunicar. Então, não é ofender, não é destratar, não é inventar mentiras. Isso que o Papa insiste. Sim. Bem, a gente pegar o que o próprio Papa está propondo, né, nesse caminho sinodal, comunhão, participação e missão, né, que não são aspectos separados, mas estão unidos, e pegar outros termos, né, já que a gente parte da referência da mensagem do Dia Mundial das Comunicações, mas outras mensagens, outros documentos do magistério do Papa, outras expressões do magistério do Papa Francisco e da Igreja, sobretudo após o concílio, a cultura do encontro, né? Essa dimensão da fraternidade humana, são respostas para que a fraternidade humana vai além do nosso âmbito do corpo de Cristo, da Igreja, mas para as relações com a sociedade. Então, a grande contribuição hoje para vencer todos esses riscos que a cultura digital nos traz e que a inteligência artificial pode trazer é não perder de vista essa dimensão do encontro, da escuta, do olhar para o outro, do estar com o outro, de entender as diferenças, aquela expressão que é antiga já na igreja, unidade na diversidade. Acho que isso é muito importante a gente não perder de vista isso, porque a partir do momento que nós tomamos consciência de que a igreja é esse corpo orgânico, já São Paulo já falava sobre isso, diversidade de membros e um único corpo, né? Esse sistema que vivo e que está em pleno funcionamento, nessas relações nós podemos nos encontrar e mais ganhar do que perder, mais olhar o que temos em comum do que as diferenças. E ainda nessa perspectiva, partindo daquele compromisso ético que cada um pode ter, não só aquele que cuida de um grande conglomerado de comunicação, ou responsável por um meio ou por uma tecnologia. A partir do momento que eu recebo uma mensagem, uma informação, um vídeo, seja ele produzido por inteligência artificial ou não, antes de compartilhar, o que eu quero transmitir com isso? Quem eu posso ofender com isso? Qual é o meu compromisso, né, partindo do mandamento do amor ao próximo, né? Eu vou fazer um bem ou eu vou fazer um mal com isso? E aí você já tem elementos suficientes para parar e discernir se eu quero contribuir para a disseminação da desinformação ou se eu quero contribuir para a comunicação da boa notícia. Padre Alberione fala isso. Como é que a gente combate a má imprensa com a boa imprensa? A boa notícia, a boa informação. E a boa notícia não é só aquela de coisas boas, mas é aquela que, mesmo que vai falar de algo que seja ruim, é comprometida com a verdade. Tem em vista o bem comum. Verdade que não é um conceito abstrato, mas uma pessoa, Jesus Cristo.
Ele é a verdade, ele é a referência, né? Os filósofos pré-socráticos pensavam, talvez um pouco, sobretudo sofistas, né? Do homem como medida de todas as coisas. Mas, para nós cristãos, a medida de todas as coisas é Jesus Cristo, né? Então, me parece que ele também tem que ser a grande referência na nossa prática comunicacional. O homem da acolhida, do amor, da misericórdia, do diálogo até com aqueles que o enfrentavam, o desafiavam, né? De um ponto de vista intelectual. E Rafael, eu acho que inclusive o fato de o Dia Mundial das Comunicações ser no dia da Ascensão é justamente esse aspecto para a gente olhar para Jesus sempre. E olhar não só para ele subindo, como diz os Atos dos Apóstolos, é o que vocês estão fazendo aí, olhando, ele voltará. É que ele está no meio de nós, ele nos envia o Espírito, como nos garante no Evangelho, o defensor, como se diz muito no Evangelho de João. Então, nesse sentido, eu gostaria de, ainda dentro do terceiro ponto da mensagem, que é crescer em humanidade, aproveitando o que vocês comentaram agora, o Papa fala de o grande desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura, isso aqui eu acho muito importante, à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa, multicultural. Olha, tudo é multi, então não é simples, gente, tudo é complexo. Então não adianta eu de repente achar que eu tenho a verdade e agora nem o Papa tem a verdade, eu tenho. Cabe a nós questionarmos-nos sobre o progresso teórico e a utilização prática desses novos instrumentos de comunicação e também do conhecimento, as suas grandes possibilidades de bem. Como foi bem citado o padre Tiago Alberione, o bem. O padre Alberione pensava assim, para onde caminha essa humanidade? Eu preciso me preparar para fazer algo de bom por essa humanidade, algo de bom. Então, gente, é tudo muito complexo, mas é também muito repetido. É do Evangelho, dos santos, dos fundadores, fazer o bem. A vida cristã é fazer o bem. E o Papa insiste. O risco de que tudo se transforme num cálculo, se a gente levar em consideração apenas essa questão da tecnologia em si, fria. Abstrato que reduz as pessoas a dados. Aí o Papa também chama a atenção para o risco de nos tornarmos alimento para os algoritmos, que é essa coisa dos dados na internet, que tudo vai sendo dirigido para a minha rede de acordo com aquilo que são os meus gostos, então eu fico numa bolha, né? E esse alimento para o algoritmo vai justamente nesse sentido. Se eu sou de uma rede que, digamos assim, valoriza o evangelho na sua totalidade, na verdade, e se eu insisto com isso, eu vou receber também coisas assim, e melhor que seja. Grandes possibilidades de fazer o bem. Evitarmos o esquema de tornar o pensamento apenas um esquema. Rafael, o pensamento é muito mais do que um esquema. E o bem apenas para o lucro, que seria outro risco. O risco de que se acabe por negar a singularidade de cada pessoa e da sua história, dissolvendo a realidade concreta numa série de dados estatísticos, que é justamente esse apelo do Papa Francisco e que o Fernando já citou agora há pouco sobre a questão dos nossos dados, que estão aí todos à disposição. E estão à disposição de quem? Né? Eu acho que a comunicação, inclusive a comunicação da igreja, tem que ser bastante profética. A gente não precisa ter medo de adentrar esses temas e estudar. Gente, é questão de estudo mesmo. É estudar essas questões, porque a gente precisa de profecia. Não é só engolir a tecnologia, não é só consumir, não é só se encantar também, mas também provocar. Pensar criticamente. Né? Vocês citaram o padre Alberione, e talvez aqueles que nos ouvem não conhecem tão bem essa figura, mas a grande intuição carismática do padre Alberione se deu na virada do século XIX para o século XX, naquela adoração eucarística proposta por Leão XIII, em que ele convidava toda a igreja a rezar pelo novo século. E, à luz de uma conferência ministrada por um grande sociólogo italiano, Toniolo, Alberione ouviu uma expressão que marcou profundamente a sua história: univos. Nesse sentido ainda de combate, né? Uma imprensa ruim que estava indo contra o evangelho, a igreja, os valores do evangelho. O padre Alberione ouviu isso: univos.
como é importante também para essa construção da comunhão nos unirmos enquanto cristãos, né? A unidade na diferença. O fato de um irmão pensar diferente de nós não significa que precisamos criar cisânia, divisão, ruptura, mas é também um caminho para o diálogo e a gente cresce também nesse sentido, né? Eu acho que o Papa Francisco se preocupa muito nessa caminhada sinodal em ouvir quem pensa diferente, né? Seja dentro, seja fora da igreja. Sim, aquela metodologia que foi utilizada no Sínodo e agora também os bispos usaram na Assembleia, aqui os bispos do Brasil, na Assembleia da CNBB, que é esse discernimento espiritual, essa escuta no espírito, justamente foi uma dinâmica feita nesse sentido. Todos tinham um momento de falar e todos tinham que ouvir a pessoa falar. É um exercício, e os próprios bispos falavam depois em entrevistas, que foi um exercício que no começo era difícil, porque aqueles que não querem falar, não tinham nada para falar, mas era importante que falassem, mas sobretudo escutar o outro, perceber o outro. Mas ainda sobre essa questão do Alberione, o Papa, no começo da mensagem, ele levanta um questionamento muito parecido com o de Alberione nessa noite luminosa, né, da virada do século, porque ele fala, né, que o que é então o homem? Qual a sua especificidade? Qual será o futuro dessa nossa espécie chamada Homo sapiens na era das inteligências artificiais? Como podemos permanecer plenamente humanos e orientar para o bem a mudança cultural em curso? Então a gente percebe, se confirma que essa é a inquietação da igreja, a preocupação da igreja, e a gente pode dizer que é a preocupação de Deus, que inspira, né? Inspirou o Papa Francisco, mas também inspirou Alberione naquela noite. O que vai ser da humanidade? Para onde caminha a humanidade? E, veja, Alberione não foi contra o progresso. Né? Alberione não foi, o futuro da humanidade está em abandonar todo esse progresso. Pelo contrário, a partir desses meios, a partir dessa técnica, ele foi anterior ao pensamento do concílio, inclusive, e certamente inspirou também muito as reflexões conciliares nesse sentido. Por quê? Ele propôs justamente um caminho de conhecer melhor esses meios, conhecer melhor essa cultura em vista do bem da humanidade, do bem daqueles homens e mulheres. É o que o Papa está propondo, conhecer melhor, saber usar melhor e para que todos possam ter vida plena, né? Essa é a mensagem do Evangelho, nesse ambiente, nesse contexto que não tem volta, ou seja, não vamos mais voltar a uma realidade sem tudo isso que nós vemos diante dos nossos olhos. Caminhando talvez já para a conclusão desse nosso encontro, eu queria partilhar com vocês um pensamento que o Papa Francisco expressa já no início da carta de um grande teólogo italiano, Romano Guardini. O Papa diz o seguinte: deve-se formar um novo tipo humano, dotado de uma espiritualidade mais profunda, de uma nova liberdade e de uma nova interioridade. Portanto, como vocês definiriam a espiritualidade do comunicador, a espiritualidade da comunicação? Melhor dizendo, existe uma espiritualidade da comunicação, uma espiritualidade do comunicador? Qual é a mensagem central do Papa Francisco nesse sentido? Bem, a gente pode dizer que a espiritualidade do comunicador é a espiritualidade do cristão, ok? Mas tem algo mais específico. E eu vou responder isso com um testemunho que eu ouvi uma vez, há 10 anos, em 2014, acompanhando a canonização de São João Paulo II. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma jornalista portuguesa, Aura Miguel, que era a única, podemos dizer, vaticanista de língua portuguesa da época, que trabalha na rádio da Conferência Episcopal portuguesa, e desde o pontificado de João Paulo II acompanhou praticamente todas as viagens de João Paulo II, todas as de Bento XVI, e até hoje acompanha a do Papa Francisco. E ela contou que numa ocasião, quando ainda João Paulo II estava bem debilitado, de saúde, né, de locomoção e tudo mais, ele, no avião, né, que ele começou essa prática, Paulo VI já tinha feito, mas ele que intensificou essa prática de conversar com jornalistas no avião, ele foi passando no corredor do avião para cumprimentar os jornalistas, ainda não era a entrevista. E os jornalistas aproveitavam as ocasiões de encontrar o Papa para fazer uma pergunta, e todos pensando em perguntas, né, já aproveitando sobre a Guerra Fria, sobre isso, sobre aquilo e tal, e ela no fim da fila, vendo que todos os colegas estavam fazendo perguntas que ela poderia fazer. Quando chegou a vez dela,
Então estava o Papa com a comitiva dele no corredor do avião, santidade, o que eu posso fazer para ser uma boa jornalista? Diz que o Papa não esperava essa pergunta e ela contou que ele parou e todos os outros cardeais pararam assim, a fila foi acumulando ali atrás porque ele parou. Ele pensou e falou, o que você precisa fazer para ser uma boa jornalista? Discernir sempre. E ela ficou com aquilo. Para um comunicador, discernir sempre. Bem, Papa Francisco fala o tempo todo do discernimento, né? Como um bom jesuíta, esse discernimento espiritual de Santo Inácio de Loyola. A espiritualidade do comunicador é aquela que parte dessa interioridade. Primeiro nós precisamos escutar a palavra de Deus dentro do nosso interior. Ver a realidade e confrontar com essa palavra de Deus. Essa acho que é a primeira experiência. Essa é a mística, né, que nós temos que cultivar. E quando nós formos comunicar, ela deve ser fruto dessa experiência interior. Desse processo de ver a realidade, perceber a realidade, pesquisar, se é um jornalista, fazer a sua apuração e tudo mais, mas depois confrontar interiormente com a realidade e com tudo com a palavra de Deus e com tudo aquilo que diz respeito à compreensão. Para que eu vou comunicar isso? Para quem que eu vou falar isso? Quem é o meu interlocutor nesse processo de comunicação? E aí eu então transmito isso. Isso é evangelizar, né? Na verdade, a espiritualidade do comunicador aqui, se a gente for pensar, é uma grande lexio divina, uma grande leitura orante, não só da palavra de Deus, mas da realidade. Acho que o método, podemos dizer assim, de um comunicador, espiritualmente falando, é esse método da leitura orante, que também faz parte da nossa espiritualidade paulina, né? Mas é essa questão de discernir sempre à luz da palavra, à luz da realidade que nos cerca. Eu vou nessa perspectiva. Eu lembro que uma das cartas de Bento XVI dizia que antes da palavra há o silêncio. Então, a espiritualidade tem que ver com essa experiência interior. Nem todo mundo precisa ser monge. Isso, não é isso. É o silêncio que é produtivo no sentido, não sei se a palavra melhor é produtivo, mas é o silêncio que faz com que a palavra encontre espaço dentro de nós. E o segundo aspecto, que para nós não tem outro. Em primeiro lugar é o Evangelho. Para a espiritualidade do comunicador, no nosso caso, o Evangelho. O Evangelho, então a gente precisa ir ao Evangelho. O comunicador precisa ir ao Evangelho. O Evangelho, como está escrito, o Evangelho que é Jesus, e no nosso caso, paulino, o Evangelho de Paulo. As cartas de Paulo, os escritos paulinos. A gente precisa beber dessa fonte. A espiritualidade, nesse sentido, ela nos dá as possibilidades, que daí vem o terceiro aspecto, que é os nossos olhos iluminados pela palavra, a gente agora contempla a realidade. Essa realidade que é como ela é. Essa realidade de catástrofes. Como que eu, com a minha espiritualidade de comunicador, me ponho, né, diante de situações assim, limites. Eu já suponho que todos nós estejamos banhados pela palavra, pelo Espírito, né? Então, como eu me posiciono, gente, diante das realidades humanas que me pedem sempre mais posicionamentos de compaixão, e o capítulo da história dos pobres, que é um capítulo que desde sempre, e aliás foi a parte em que Jesus mais se debruçou, né? Que foi a parte de abraçar e socorrer e dar a liberdade plena aos empobrecidos. Também o comunicador. Nós temos, como dizia Paulo Freire, nesse sentido de educar, de educação mesmo, permitir que os outros digam a sua palavra. Na igreja, aliás, para os agentes de pastoral e para aqueles que preparam todo o material para as redes sociais, às vezes, e aqui tem que ver com espiritualidade também, você vê uma transmissão de uma missa, claro,
tem que ver quais são, o que é relevante para mostrar na imagem da missa, né? Obviamente é o altar e tudo mais, mas tem assembleia. Tem assembleia, tem pessoas, além do padre, do altar e de todos os outros símbolos. A espiritualidade do comunicador, ela não é exclusiva, sabe? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, dá voz também para aqueles que não têm voz. Ouvir, como lembrou o Fernando, o Sínodo insistiu nisso. Ouvir primeiro. Então, ouvir. Será que nós estamos ouvindo os pobres? Aqueles que precisam, que ninguém os ouve dentro da igreja? Há ainda, mesmo com todo o esforço do Papa Francisco, com essa questão do Sínodo, aí tem a pergunta, será que ouvimos suficientemente os pobres também agora no Sínodo? A espiritualidade do comunicador é aquela espiritualidade de também se deixar ouvir. Que bonito, tanta coisa boa que a gente partilhou nesse encontro, né? Eu acho que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, mas é necessário também que haja espaço para que aqueles que nos acompanham tenham as suas interrogações, as suas questões a partir de tudo isso, né? Mas eu quero agradecer muito vocês pela presença e para você, Fernando, temos uma lembrança que não sei se você tem, acredito que não, o Padre Aildo tem, eu tenho certeza. O Tiago vai trazer aqui pra gente a imagem do Padre Alberione, uma lembrancinha para você. Uma lembrancinha não, uma senhora lembrança, meu Deus. Sabe que eu já estou há um tempo namorando essa imagem, porque eu falava, gente... Mostra ela aí pro pessoal, para que eles vejam como é. Aqui. Olha que beleza. E sabe que esses dias eu estava na Assembleia da CNBB e a Áurea do Artesanato Costa, né, já aproveita, a gente já faz a propaganda, né? Depois ele dá um retorninho. É muito interessante, vale a pena depois, claro, a gente não tem tempo aqui de explicar, mas eu estou admirado com essa imagem pela riqueza de detalhes. Sim. E sobretudo pelos símbolos, né, que ela traz consigo, mas o que mais me chama a atenção aqui, que uma explicação que eu achei muito bonita, é que tem essa câmera que é antiga, que corresponde à época de Alberione, porque as imagens dos santos sempre tem essa questão histórica também. Se a gente coloca um instrumento, que muitos falaram, um instrumento novo, recente, perde um pouco essa historicidade da época em que ele viveu. Mas a Bíblia, acima da câmera. Então, a palavra de Deus está acima, a comunicação está a serviço da evangelização. Isso me encantou muito, eu estou muito feliz, estou emocionado mesmo, que esse aqui é o nosso fundador, sou cooperador paulino, leigo da família paulina, é o nosso primeiro mestre, como nós assim chamamos. E como agora... o Padre Zé Dias Goulart dizia, ele é o primeiro mestre porque ele nos aponta para o único mestre que é Jesus Cristo. Exatamente. Então, está ordenado para ele sempre. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz. Que muito bom. Agradecido. Vamos concluir rezando a oração do comunicador, que foi composta pelo Padre Alberione. Talvez para que a gente não se atropele na oração, a gente reza por frases. Cada um reza uma frase, pode ser? Eu começo. Ó Deus, para comunicar às pessoas o vosso amor, enviastes vosso único Filho, Jesus Cristo, e o constituístes mestre, caminho, verdade e vida da humanidade. Concedei-nos a graça de utilizar os meios de comunicação social, imprensa, cinema, rádio, televisão e audiovisuais, sempre para a vossa glória e para o bem de todas as pessoas. Suscitai vocações para este multiforme apostolado e inspirai todas as pessoas de boa vontade a colaborarem com oração e ação e também com meios econômicos para que a Igreja possa anunciar o Evangelho a todos os povos mediante esses instrumentos. Amém. Amém. Beato Tiago Alberione, rogai por nós. Novamente, obrigado vocês pela participação e obrigado vocês que nos acompanharam nesta edição do Paulinos Cast. Até uma próxima.